meio a tantos casos, eu não consigo compreender como é que existem tantos casos de acusações de abuso sexual. É muita acusação de abuso sexual. É muita acusação mesmo. Vou falar agora de um caso, de um assunto, que é um idoso, um homem de 80 anos, de 80 anos, que foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria enteada de 10 anos. Foi em Massaranduba. O Marcos Aurélio de Campina Grande é quem traz os detalhes. Pois não, Marcos? Investigadores da cidade de Massaranduba realizaram a prisão de um idoso de 80 anos de idade, acusado de estuprar uma menor de apenas 10 anos. Esse fato ocorreu em dezembro do ano passado e, em seguida, esse senhor, já de idade avançada, foi conduzido para a central de polícia aqui de Campina Grande. O Conselho Tutelar da cidade de Massaranduba fez a denúncia do crime de estupro de vulnerável. Infelizmente, essa vítima possui apenas 10 anos de idade, enquanto o acusado possui 80 anos. Desta forma, foi instaurado um inquérito policial. Posteriormente, expedido um mandado de prisão contra esse idoso. Os agentes de investigação daquela delegacia deram cumprimento a este mandado, o qual encontra-se recolhido e preso aqui na central de polícia, esperando a audiência de custódia. Ele encontra-se na carceragem da central de polícia após ser ouvido pelo delegado da Delegacia de Homicídios, onde agora vai responder pelo crime praticado. Para você ver, que maldade não tem idade. Um cidadão já nesta idade, podendo estar tranquilo com seus familiares, mas achou de praticar uma barbaridade dessa em desfavor da vítima, que só tem 10 anos de idade. Eu fico preocupado com a quantidade de casos que eu vejo de relação de crianças que são abusadas, Quase todo dia aqui nesse programa chega para a nossa produção prisão ou investigação que está em curso de pessoas que cometem crimes de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Esse é mais um caso de uma acusação de um homem de 80 anos contra uma criança de 10 anos. E os casos não param por aí. Tem um caso essa semana que foi uma repercussão grande aqui em João Pessoa, no caso de um homem que é ex-militar que vai usar tornozeleira eletrônica. E aquele caso lá de Manaíra, que aconteceu nesse edifício aqui, com uma grande repercussão, nós mostramos essa semana. O homem saiu do hospital, prestou depoimento ontem à polícia, inclusive Rubens Júnior conversou com o advogado dele. Rubens vai trazer agora os detalhes da fala do advogado dele e logo em seguida eu explico de fato o que aconteceu. Amigos da TV Arapuã, realmente um caso que chamou a atenção pelo desenrolar da história. A primeira acusação em relação a um coronel reformado, bombeiro militar, de que teria praticado estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos, a sua enteada, ser filha da esposa. No dia que a esposa vai depor, que o policial vai lá, toca na campainha, ela se joga, morre. O policial se corta todinho, é levado, fica sob custódia policial e hoje vai à audiência de custódia. Por outro lado, a justiça decide que a menina deve voltar a morar com o pai em Santa Catarina. A justiça já autorizou que a menina viajasse para Santa Catarina. E em audiência de custódia, o juiz decidiu pela liberdade do coronel reformado, porém com algumas cautelares. Exemplo, uso de tornozeleira eletrônica, ele não pode se afastar da comarca de uma pessoa sem aviso prévio. Eu vou conversar com o advogado de defesa do policial reformado, do bombeiro militar reformado, o doutor Luiz Pereira, que é um competente jurista aqui da nossa capital paraibana e se dispôs a conversar conosco sobre este caso. Doutor Luiz, como é que o senhor vê essa decisão da justiça, impondo cautelares ao seu cliente, obviamente, como os tornozeleiras, e não se afastar da comarca de João Pessoa sem aviso prévio, O que é que, na verdade, a defesa argumentou em relação ao seu constituinte, que é o bombeiro militar, o coronel reformado? De fato, foi concedida a liberdade provisória, condicionada a algumas cautelares para o Carlos Alexandre, que é coronel do Bombeiro do Rio de Janeiro. Esse crime, como eu falei,
já ontem, em outras oportunidades. É um crime que admite a liberdade provisória, né, e assim entendeu o juiz, né, que ele poderia responder o crime em liberdade. Tá? Tem um fato antecedente, uma acusação antecedente, que é de um crime sexual, e é preciso ser dito que a gente alardeia aí o fato de a acusação ser de que ele abusou sexualmente de uma enteada. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que a enteada já havia ligado para o pai e dito que se tratava de uma mentira, né? Ela teria dito que tudo isso seria para reverter uma possível guarda dela, né? Que havia uma disputa dessa guarda entre a mãe e o pai. A mãe, no caso, a atual companheira falecida, né, do coronel. E aí essa menina, pensando em voltar a morar com o pai, teria inventado toda essa história. Isso ainda está em nível de investigação, mas perturbou bastante o casal ao ponto de ambos combinarem um suicídio. Tá? Ela logrou êxito e ele não, vai responder aí pelo crime de induzimento ou instigação ao suicídio, e a gente vai acompanhar esse caso de agora para frente, estando ele em liberdade. Doutor Luiz, essa informação de que ela estava com medo de depor porque teria omitido a veracidade dos fatos em relação ao abuso sexual, né? Houve essa informação também, né? O que é que o seu constituinte fala de tudo isso? De que a mulher teria sido conivente por não ter coragem de depor contra o marido, talvez tenha cometido suicídio, e a outra versão é de que o fato é de que ele, com medo que ela deposse, teria induzido ela ao suicídio e depois não seguiu o que teria combinado com ela. Não, a verdade é que a maior testemunha de que o fato não existiu era ela. A morte dela causa um prejuízo imenso para a defesa dele, tá? Até porque ela iria trazer a público toda essa questão da disputa anterior sobre a guarda da menina, da filha, tá? Então não houve absolutamente nenhuma resistência por parte dela de elucidar. O que houve foi uma perturbação. Você ser acusado de um crime tão horrendo, de um crime de tamanha repugnância, de fato, acaba perturbando as pessoas, e ele me relata que ela já tinha tentado suicídio há alguns anos atrás, né? Ela já tinha uma perturbação mental e acabou... ter contribuído. Foi o gatilho para isso, para essa trágica história, né? Houve a combinação de ambos se suicidarem ou foi uma decisão apenas dela? Na verdade, pelo que ele me conta, ela, como já tinha um histórico de ideação suicida, ela o convenceu de cometer suicídio, né? Pegou ele ali naquele momento de perturbação, convenceu, se combinaram, ela conseguiu o intento e ele não conseguiu por pouco, né? Porque, na verdade, se não tivesse a força policial não tivesse chegado em tempo, ele teria, de fato, sucesso no seu intento. Esse é o caso do casal que essa semana chocou a Paraíba a situação da maneira como aconteceu. É um homem de 54 e uma mulher de 34 anos, né? Nessa faixa etária aí. E aí a polícia foi acionada para uma ocorrência em Manaíra. Ao chegar lá, encontrou a mulher na parte de dentro, na garagem do apartamento, e o homem estava ainda dentro do apartamento. Qual foi a informação que a delegada recebeu e passou para a gente? A informação é que a mulher teria se jogado e cometeu suicídio, e o homem também teria tentado cometer suicídio. Seria um suicídio e uma tentativa de suicídio. O que é que está por trás? A mulher, ela ia prestar depoimento exatamente essa semana, no dia que o crime aconteceu, porque existe uma garotinha de 10 anos e essa garotinha da escola pegou o telefone de uma colega e mandou a mensagem para a madrasta, que está em Santa Catarina, que disse: olha, eu estou sendo abusada sexualmente pelo marido da minha mãe, então eu queria voltar aí para o estado, não queria ficar mais aqui não. Aí a madrasta da menininha manteve contato com a polícia foi lá, intimou a mulher, intimou o padastro, e aí a mãe ia prestar depoimento essa semana. No dia do depoimento, ela aparece morta. É um caso que, obviamente, não está ainda esclarecido. É preciso ter um esclarecimento. Somente a perícia técnica, o trabalho técnico de investigação, é quem vai comprovar e dizer, ou pelo menos avançar
realmente da maneira como tudo aconteceu. O homem, ele segue, não é porque a mulher morreu que ele não vai ser mais investigado, ele segue investigado com a situação do abuso. É um militar da reserva. Esse militar, ele agora está com uma tornozeleira eletrônica para responder o processo em liberdade. Quanto à questão da morte, de saber realmente como foi, se foi suicídio ou qual foi a situação, somente com o trabalho da conclusão pericial. E por falar nesse caso ainda de